Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, seja lá que horas você estiver me assistindo. Eu vou tirar uma dúvida de muitos fisioterapeutas que mandam para o meu direct perguntas a respeito de anúncio, a respeito de vídeos, de distribuição de conteúdo. Vamos lá. Pessoal, a gente tem 3 programas de educação continuada. A gente tem 3 cursos. E isso não é um vídeo de vendas. Mas por que eu tenho que te falar sobre esses 3 produtos que a gente tem? Porque dentro desses produtos, a gente usa uma metodologia, um passo a passo. E eu vou te dar um exemplo de um caso muito simples, que são casos que de cada 10 pacientes que chegam lá no consultório, 7 têm esse mesmo problema, que é a dor lombar. Imagina só que você resolve a maioria dos casos da dor lombar, beleza? Para resolver esses casos, você precisa seguir uma sequência, sendo que o primeiro item da sua sequência é a anamnese. É a pergunta a respeito da história pregressa da doença. O segundo item dessa triagem é uma abordagem clínica, uma avaliação clínica com abordagem biopsicossocial, para entender o contexto daquele paciente, entender se aquele paciente tem funções orgânicas preservadas, vamos dizer assim. Partindo desse princípio, a gente vai fazer uma inspeção no paciente. Eu vou olhar para o paciente e detectar se tem algum padrão aberrante nesse paciente, algum movimento muito anormal, alguma alteração postural muito anormal que eu preciso levar em consideração. Depois, a gente vai avaliar se o segmento que aquele paciente se queixa tem alguma perda de movimento comparado ao lado saudável, se for extremidade superior ou inferior, ou comparado à direção oposta de movimento, se for um esqueleto axial, como pescoço, torácica, lombar, que não tem como você comparar. Então, se o paciente reproduzir dor nessa avaliação de perda, a gente diz que ele tem perda de movimento e você tem um achado do exame físico. E nesse exame físico você vai ter que corrigir. Olha quantas etapas eu cheguei até falar de exame físico. Depois daí a gente vai para o teste de movimento. As variações de teste de movimento tem mais de 200 variações. Se a gente for analisar todas as articulações, tem mais de 200 variações. Você vai testar obedecendo uma sequência que vai testar a integridade dos tecidos progressivamente. Porque se esse paciente tiver algum sinal de alguma patologia grave na triagem, lá na sua anamnese, para descartar qualquer possibilidade de doença grave, você já está resguardado, porque você foi testando progressivamente a integridade do tecido. Você não foi meter a mão no paciente e fazer uma manipulação. Tudo bem, até aí eu mostrei uma sequência clara para você. Depois dessa sequência, a gente vai classificar o paciente. Saber se o paciente tem alguma restrição, alguma obstrução, alguma radiculopatia, que responda ou não responda mecanicamente, alguma disfunção contrátil, alguma disfunção articular, se aquele paciente tem uma estenose, uma articulação comprometida, uma síndrome inflamatória, uma síndrome dolorosa crônica, um trauma, um pós-cirúrgico, qual o mecanismo daquela dor? Qual o mecanismo? E aí, a gente vai perceber se é neuropático, nociceptivo ou nociplástico. Olha quantas etapas a gente está falando. Depois dessa classificação, a gente vai selecionar a intervenção. E vamos supor que você fez tudo certinho e selecionou a intervenção correta. Beleza? A partir daí, você deu resultado para um paciente que vai falar de você para a família inteira, para os vizinhos, para os amigos, e você vai ter pacientes daquela rede de contatos, daquele primeiro cliente que você atendeu. E aí o boca a boca vai se construindo e você vai aumentando a força da sua agenda. Só que tem uma coisa. Eu fui subindo de escada até a cobertura do prédio. E quando eu cheguei lá na cobertura, o elevador parou de funcionar. Beleza? E no que o elevador parou de funcionar, eu preciso fazer alguma coisa para essa cobertura virar um 10º andar. E eu construí o 11º, o 12º, o 13º e colocar o elevador para subir mais ainda a limites extraordinários na fisioterapia. Por que eu estou fazendo essa analogia com você? Porque depois que você passou por toda essa sequência de avaliação musculoesquelética e promoção de resultado para esse primeiro cliente, essa mensagem ela precisa ser espalhada. E para essa mensagem ser espalhada, a gente tem que fazer
uma única coisa: produção de conteúdo. O conteúdo é como se você fosse arar a terra. Arar a terra no sentido de que daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, você vai ter uma boa colheita. Porque vários pacientes, várias pessoas vão identificar no seu conteúdo que você tem autoridade, que você sabe o que faz, que você tem credibilidade na forma como que você fala, que você coloca referências, você mostra artigos científicos para embasar o que é que você está falando. E essa produção de conteúdo é consistente. Porque você postou um conteúdo sobre esse primeiro paciente que eu acabei de exemplificar, de um atendimento, de uma triagem, de uma avaliação. Você postou o primeiro conteúdo, as pessoas que viram na sua rede social foram apenas 2% dos seus seguidores. Isso quer dizer que se você tem 100 seguidores, apenas 2 viram. Se você tem 1.000 seguidores, apenas 20 viram. Se você tem 10.000 seguidores, apenas 200 viram. Porque o algoritmo das redes sociais só entrega seu conteúdo para 2% da sua audiência. E aí, tudo bem, Caio, eu vou fazer uma notificação de publicação. Tá tudo bem. Faz a notificação de publicação, mostra como os seus seguidores podem ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo, mas o engajamento dessa técnica de ensinar a publicação, a ativar a notificação de publicação é muito baixo. Muito baixo. Não é todo mundo que ativa suas notificações. E por que cada vez mais o Instagram, o Facebook, o YouTube colocam o algoritmo para distribuir menos o seu conteúdo de forma orgânica? Porque ele quer que você pague para impulsionar o seu conteúdo e alcançar mais pessoas. E ele te dá métricas para isso. Ele te dá ferramentas para que você consiga prever quantas contas diferentes você vai alcançar com aquele orçamento. Então, olha onde a gente já está. A gente já construiu o 13º andar. Só que aí eu quero ir para o 20º andar. Eu ainda não tenho ferramentas para construir esse 20º andar. O boca a boca não está sendo mais suficiente. Hoje, a sua competitividade não é mais com a sua cidade. Se você é de São Paulo, de BH, de Rio, de Salvador, Fortaleza, enfim. Sua concorrência não está mais na sua cidade. Sua concorrência agora é o mundo inteiro. Agora, podemos fazer atendimentos online. E os atendimentos online têm crescido cada vez mais, porque a nossa principal ferramenta é movimento, é educação em neurociência da dor e terapia manual, que online a gente não pode fazer. Mas com exercício e com educação, a gente resolve mais de 90% dos casos sem nem precisar de terapia manual. Então sua concorrência é com o mundo todo. E por que eu estou te falando isso? Porque você tem que construir mais andares desse prédio. Então quando você vem para mim e pergunta como é que faz para anunciar, bom, eu não vou gastar energia explicando para alguém como construir o 20º andar se esse alguém não construiu o térreo, se esse alguém não construiu o 10º andar ainda. Você está perguntando uma coisa que é super avançada para o patamar que você está. Eu olho o seu Instagram. Quando você me pergunta alguma coisa, eu vou lá no seu Instagram e olho a sua conta, vejo mais ou menos quem você é, vejo qual é a sua consistência, qual foi sua última publicação, qual foi a frequência de sua publicação nas últimas 2 semanas, no último mês, quiçá. Eu olho tudo. Eu vejo a forma como que você se comunica com sua audiência, com seus pacientes, com seus seguidores. Eu olho tudo. Por que eu olho tudo? Para saber se vale a pena gastar energia para explicar uma coisa que você está me perguntando. Por quê? O que muda naqueles 3 programas de educação continuada que eu falei para você no início do vídeo, e eu repito, esse vídeo não é para te vender nada. Esse vídeo é para te ensinar. Eu só estou te dando um exemplo, te falando e te contando uma analogia. Eu volto para aqueles 3 programas de educação continuada que eu tenho e te falo que eu tenho um produto de entrada, que é um curso presencial. E eu tenho um produto mais avançado, que é o curso online. E eu tenho um produto muito mais avançado, que é a mentoria.
E o que é que muda nesse processo? O que muda é o seguinte, olha só o que muda. É o acesso que você tem a mim. Todas as suas explicações, todas as suas dúvidas, a gente tem momentos para tirá-las dentro da mentoria, dentro do curso online, dentro do curso presencial, que os fisioterapeutas ganham acesso à comunidade fechada de alunos. Por que eu estou te falando isso? Porque o quão acesso você tem a mim, mais resolução de dúvidas, claro que eu saiba resolver, porque eu não vou saber resolver tudo, obviamente, mais resolução de dúvidas você tem. Então, quando você vem do nada e me pergunta como construir o 7º andar, amigo, primeiro você tem que levantar a pilastra. Enquanto você não levantar a pilastra, eu não vou gastar energia explicando para você como faz o 10º andar. Você está subindo de escada, eu estou subindo de elevador? Não, eu estou subindo de foguete. Porque eu já estou no 20º andar. Baseado em resultado. Não estou falando que eu sou melhor que você ou que você é pior que eu. Não entenda errado. Agora, eu alcancei um resultado que parece que você está querendo alcançar também. Assim como eu tenho colegas e fisioterapeutas que estão 10 anos luz na minha frente e eu estou fazendo mentoria com eles. E eu estou fazendo os programas de educação continuada deles para saber o que eu faço para chegar lá. Então, quando eu falo para você que eu tenho um passo a passo sistematizado para fazer você lotar sua agenda, viver de consultório, faturando mais de 10 mil por mês com fisioterapia, são os exatos passo a passo para chegar lá. Mas eu não tenho como te explicar como anunciar, como fazer um criativo, como fazer um anúncio para um público semelhante, para um público de engajamento, para um público que visualizou mais de 95% do seu vídeo, se você não está fazendo a base. Porque você não está plantando. Então você vai gastar dinheiro à toa no seu anúncio porque você não tem conteúdo. Ah, mas eu tenho conteúdo, eu posto vídeo disso, eu posto vídeo de aquilo. Amigo, seu último post foi em dezembro do ano passado. Seu último post foi em outubro do ano passado. Se você gastar dinheiro com anúncio agora, o algoritmo do Facebook e do Instagram não vai distribuir corretamente o seu anúncio. Você vai gastar dinheiro à toa. Corre risco do seu anúncio nem rodar. Então segue um passo a passo, segue o GPS, segue a bússola. O primeiro passo de todos foi o desafio Physio High Stakes, que eu lancei lá em novembro, na primeira jornada do Expert. Primeiro de tudo é converter todos os seus posts de texto em vídeo e colocar um vídeo 3 vezes por semana. 3 vezes a semana você tem que estar com um vídeo na sua rede social. Passado esse desafio de 30 dias, postando 3 vídeos por semana, 12 vídeos no mês, você vai analisar no seu gerenciador de páginas do Facebook, do Instagram, qual desses 12 vídeos do mês foi o que teve mais engajamento, mais comentários, mais compartilhamentos, mais curtidas e mais envolvimento. E aí você vai chamar esse vídeo de garanhão. E o vídeo garanhão tem nuances que você não percebeu que fez, mas estão lá. É uma forma de falar que você fez diferente. É uma forma de abrir o seu vídeo que você foi mais assertivo. É um sorriso que você deu na hora correta, que reteve a atenção da sua audiência. Enfim, nuances que você deixou passar despercebido. E aí o seu vídeo garanhão vai modelar todos os seus próximos vídeos do segundo mês. E aí você vai aumentar a frequência de 3 vezes por semana para 5 vezes por semana. E aí você vai começar a analisar o seu resultado financeiro de faturamento no mês seguinte ao desafio, para a média dos 3 últimos meses. E eu tenho certeza que você vai aumentar de 20% a 100% o seu faturamento fazendo isso. Só que dá trabalho, não é simples. E aqui você não vai encontrar respostas de mão beijada, principalmente se você não estiver seguindo o protocolo. E aí esse recado não é só para meus alunos, não é só para os mentorados, não é só para os alunos do curso presencial e do curso online. É para você que é fisioterapeuta ou profissional da saúde que está de brincadeira na tomateira, que está com vergonhinha de câmera, que está dando desculpa que não tem tempo para produzir o seu conteúdo. Então, façam.
daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje. Abraço.